Boa noite, irmãos, e que sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. E sabemos que essa reunião nossa aqui, como igreja, corpo de Cristo, e visitante nos visitando, é da vontade de Deus, é do gosto de Deus. Então nós somos gratos a Deus por isso. Então, é calor, tem bastante mosquitinho, né? Mas isso tudo faz parte, né? Então nós vamos levar nossos pensamentos a Deus, um instante em oração, confissão do pecado, e depois vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti, Pai, por mais esta oportunidade que Tu nos está concedendo agora, que nós aqui, reunidos como igreja, como corpo de Cristo, para Te louvá-lo, para cultuar o Teu santo nome, para Te adorá-lo, e para também estudar um pouco da Tua palavra, que Tu tem para dizer para nós, através das Escrituras. E pedimos em favor desse culto que estamos iniciando, que Tu, Pai, abençoa nos hinos que vamos cantar, que possamos cantar com o coração voltado para Ti, que não somente com os lábios. Pedimos em favor depois da Tua palavra, que ela vai ser exposta, nos ajude, a mim e quem vai ouvir também. Pedimos a favor daqueles que não vieram, ou aqueles que já estão vindo, que Tu esteja trazendo junto de nós. Pedimos em favor também, Pai, das demais igrejas verdadeiras, irmãs, que pregam a Tua palavra, os pastores, os missionários, os dirigentes. Pai Santo, pedimos também em favor dessa cidade, do povo dessa cidade, pedimos a administração, pedimos em favor da prefeita e os vereadores, e todos os servidores da prefeitura, que essas pessoas, Pai, seja tudo também guiada por Ti, toda a população, as pessoas que estão trabalhando hoje, as pessoas do centro de saúde, os médicos, os enfermeiros, aqueles que estão de linha de frente, os que estão nos hospitais. Pedimos em favor das autoridades civis, pedimos em favor do governo do estado também, e o presidente do país, e de todo mundo, Pai, que não venha prejudicar o Teu povo que prega a Tua palavra. E agora, mais uma vez, pedimos a Tua proteção, sabedoria, que o Teu Espírito trabalhe nos nossos corações. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar a Deus, irmão Antônio, pode chegar à frente, você sente. Vamos começar do hino 382, depois vamos no 381, aí você escolhe o terceiro. Primeiro 382. Vamos à igreja. Alegria celeste, quando
Qual o próximo? Outro? Já que está nos 300, 380.
Obrigado. Obrigado pelos visitantes que estão no meio de nós, nos visitando. E sabemos que isso é da vontade de Deus. Então vocês abrem a vossa Bíblia. A primeira epístola de João, capítulo 4. Provai os Espíritos. João está ensinando aqui, através do próprio Espírito Santo, que deve provar os Espíritos. Se os Espíritos é de Deus, não é Espírito invisível, a doutrina que traz. Você ouve falar de uma doutrina, então você vai analisar a prova se aquele Espírito é de Deus, se é doutrina ensinada pelo Espírito Santo, porque há muitas variadas pelo mundo. Naquele tempo, ele já dizia isso e está dizendo para nós hoje. Todos acharam? Primeira epístola de João, capítulo 4. Ele disse aqui no versículo 1: Amados, não creiais a todo o Espírito, e sim provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo. No versículo 13. Mas este é o Espírito do Anticristo, do qual vós ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. O Espírito dele está no mundo, o Espírito do Anticristo. O Anticristo ainda não veio, mas o Espírito dele está no mundo. De quem é esse Espírito? Fala, o Espírito do Anticristo, o Espírito de quem? Quem? Do maligno. Então ele diz aqui no versículo 1 que por detrás de uma, ou de toda doutrina, existe um Espírito. Então por isso que ele disse para provar. Provar, como que nós vamos provar? É pela Bíblia. Se está de acordo com o que a Bíblia está ensinando. Se for um espírito, se for uma doutrina verdadeira, é o Espírito Santo. Você ouve, você conhece a doutrina verdadeira? Quem conhece, então ele sabe. Essa aí é o Espírito Santo, que está por detrás desse ensinamento, que está por trás desta doutrina. Mas se você ouve uma doutrina que não tem base bíblica, não tem fundação, sustento na palavra de Deus, que ela não afirma que Cristo salva nesta vida e para sempre, se ela ensina que os salvos, uma vez salvo, não perde a salvação, tem a salvação eterna, então é doutrina do Espírito Santo, é do Espírito de Cristo. Agora, se for uma doutrina estranha, são espíritos malignos. Então tem muitos.
doutrina estranha, variadas, errônea, falsa. Então ele fala assim: provai se os espíritos são de Deus. Como que nós vamos provar, irmãos? O critério é a Bíblia, é conhecer a Bíblia, não doutrina de homens. Aí ele fala assim, olha bem o que ele disse aqui no versículo 1: porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Falsos, não é verdadeiro. Profeta é o que profetiza. A Bíblia aqui ela é profetizada, falou o futuro, já está aqui. Tudo que vai acontecer no futuro, que nós sabemos, porque está aqui. Ainda não chegamos lá. Nós não chegamos aí no tempo do anticristo governar a grande tribulação. Isso é futuro. Então já foi profetizado. Então, se é uma doutrina estranha, então não é bíblico. O critério não é bíblico. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E eles continuam até hoje. Mas não são verdadeiros, falsos. Quando fala falso, é que não é. Continua. Ainda muito mais. Enganando o mundo. A Bíblia diz, se for possível, olha bem, aqui não é possível. Se for possível, enganarão até os escolhidos. Se for possível, não engana. Os escolhidos, salvos, não engana. Se enganar, porque ele não é escolhido. Se ele enganar com uma doutrina estranha, então ele não conhece a doutrina verdadeira ainda. Ele aceitou, mas não deixou. O Espírito Santo não entrou lá no trono, lá no coração dessa pessoa. Porque aí você vê o testemunho, vê o que ele professa. Aí ele fala aqui no 2: nisto conhecereis o Espírito de Deus. É nisto, pelo que prega, pelo que ensina. Você conhece o Espírito de Deus. Como cristão, como crentes verdadeiros, devemos saber quem são estes espíritos. Todo o espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse é de Deus. A encarnação de Cristo, como homem. Como homem. Toda alma que confessa sua fé em Jesus Cristo é de Deus. É filho dele. Todo que confessa a sua fé em Jesus Cristo. Não é fé na igreja, não é fé nas obras, não é fé em batismo. Por isso que tem várias doutrinas que não é doutrina bíblica, porque ensina que você tem que passar, ser batizado nas águas. Então é outra doutrina, uma doutrina estranha da Bíblia. Porque o único batismo que salva é o batismo do Espírito Santo, com o Espírito Santo. O batismo na morte de Cristo. Não é o batismo da água, o batistério. O batismo no Espírito Santo é o que está em Romanos capítulo 6. Batizado na morte de Cristo. Você morreu com Cristo, foi batizado em Cristo. Este é o que é o batismo. Agora, se ensinar que o batismo nas águas ajuda a salvação, então é uma doutrina estranha. Então por isso que precisa provar. Mas para você aprovar, você tem que conhecer o alimento verdadeiro. Você conhece a doutrina. Aí ele fala no 3 aqui, e todo espírito que não confessa, ele não confessa uma fé verdadeira em Cristo. A pessoa não confessa, você pergunta, você tem a vida eterna? Você tem salvação? E se você morrer agora? Vou saber já no juízo final. É bonito, parece bonito falar isso. No dia do juízo final, depois da morte, que nós vamos saber?
É doutrina estranha. É no momento que crê, nós sabemos que nós temos a vida eterna. Que Jesus Cristo veio em carne. Se todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne como um homem, ele se fez homem, porque ele morreu na cruz. Jesus deixou, além do ensinamento dele, que é muito, e o exemplo de vida. Jesus deixou o caminho preparado na cruz, ele preparou o caminho para ir para os céus. E Jesus também ensinou como deve andar, como viver para agradá-lo. Cristo veio em carne para ir na cruz, para ir para a cruz, morrer por nossos pecados. Quem não confessa não é dele, é de outro. Mas, além disso, alguém também que nega a fé, denigre a fé, denigre o Evangelho, quer dizer, rejeita o Evangelho, rejeita Cristo, de qualquer modo, não é de Deus, não é de Deus. Ele fala, mas este é o espírito do anticristo. Tem muitos. Então nós estamos vivendo neste mundo, e cada vez está vendo um mundo pior. Muitos estão abandonando o barco, muitos estão abandonando a fé. Será que chegou a fé verdadeira, uma fé genuína? Que está no mundo hoje, o espírito do anticristo está no mundo hoje, do qual vós, ele fala no fim do versículo 3, do qual vós ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. A doutrina da cruz, ela é a essência do sistema cristão. Todos os cristãos, nos dias de culto, deveria estar presente para aprender mais da Bíblia. Muitos isolam, às vezes não estudam em casa, às vezes em vez de ouvir a palavra de Deus pregada, não deve olhar para quem está pregando, o pregador que está pregando, deve olhar para quem está pregando, o que ele está pregando, o que ele está ensinando. Quem não apoia, não pode considerar-se de Cristo, ou não pode considerar-se cristão, nem reconhecer-se como ensinador. Tem muitos ensinadores de falsa doutrina estranha. Aí ele fala no versículo 4, filhinhos, João, o apóstolo João, ele era cheio de chamar filhinhos. Ele fala com amor, com carinho. Já não foi que nem Pedro, que nem os profetas. Jesus mesmo, ele chamou os fariseus, vocês são raça de víboras. Ele não mediu o esforço, ele falou na cara deles. Raça de víboras, vocês estão querendo servir o vosso pai. Você tem o diabo, filho do diabo, pai da mentira. Jesus já falou. Então ele diz, filhinhos, vós sois de Deus, e já os tendes vencidos. Mas maior é o que está em vós do que está no mundo. Então Jesus falou, filhinho, vós sois de Deus. João falou, vocês são de Deus. Vocês são nascidos de novos. Porque alguns cristãos que vêm da época de João, ele tinha a tendência a crer na doutrina
mas sem certeza da vida eterna. Como ele disse aqui no capítulo 5, versículo 13, para frente, olha um pouco aqui, ó. Então João falou assim, ó: estas coisas tenho-vos escrito a vós, os que creem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. João disse assim, irmãos, amigos. Então ele falou que eu escrevi, eu deixei escrito, tenho deixado escrito para vocês, para vós, os que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Dar a entender aqui que eles talvez não sabiam, não tinha muita sabedoria, muito conhecimento. Para que saibais que tende a vida eterna. Então João escreveu trazendo isso para a mente deles. E para que creiai no nome do Filho de Deus. É para vocês seguir crendo. E hoje falando para nós, para aquele que não entende bem, vocês sabem que você tem a vida eterna. Então aqui nós vemos que ele fala: maior é o que está em vós. Quando João disse, ele está falando do Espírito Santo. O Espírito Santo, o maior que está em vós é o Espírito Santo, esse é o maior. E depois ele fala, do que está no mundo. Do que o que está no mundo, que é Satanás, o espírito do anticristo. O Espírito Santo é maior que o espírito do anticristo, que o espírito de Satanás. Aí falando assim, eles são do mundo, e o mundo está cheio de fúria. Eles são do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. O mundo quer ouvir o que eles gostam. O mundo não quer ouvir você ensinar a doutrina do inferno, que morrer sem Cristo vai para o inferno. É isso que é a verdade. Eles são do mundo. Ele está falando dos falsos ensinadores, os falsos espíritos, no versículo 3. Por isso falam do mundo. Quem é do mundo, fala do mundo, fala da mesma língua do mundo. E o mundo os ouve, porque os falsos ensinam, pregam o que o mundo quer ouvir, o que lhe agrada. Quer ver encher a igreja, o templo, é pregar o que o mundo, as pessoas querem ouvir. Enche. As pessoas querem ouvir coisa que lhe agrada. O mundo não quer ouvir, pregar coisa que não agrada a eles. Coisa do mundo, coisa da carne, que a carne gosta das coisas. Pregar o contrário. Aí ele fala no 6, nós sempre tem a diferença. Todos somos irmãos. Não é bonito falar isso? Tudo é filho de Deus. Aqui nós somos de Deus. Lá também Deus está lá. Lá Deus está lá. Todos somos filhos de Deus. Não. Aqui no versículo 10, capítulo 3, aqui ó. Nisto são manifestos os filhos de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. A Bíblia, João disse, a Bíblia que diz. Não há nenhuma comparação entre esses dois grupos. Não há. Justiça e amor são as duas manifestações de um filho de Deus. E o ódio e a injustiça
dos filhos do diabo, que diz aqui. Então, por isso, aí diz para vocês: nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Não quer ouvir. Aquele que não é de Deus não adianta, ele não quer ouvir. Aquele que é de Deus, ele quer ouvir, ele corre atrás, ele vai onde tem a verdadeira doutrina, ele quer ouvir. Aqueles que aceitam a Cristo como Salvador e como Senhor, como dono. Aquele que aceita a Cristo, aceita a cruz. Aceitar Cristo por completo. Não querer só Cristo e não querer sofrer por Ele. Se é que Ele sofreu, porque Cristo sofreu. Cristo sofreu injustamente. Cristo, não, Filho de Deus, não tinha pecado. Ele pagou por nossos pecados. Ele se fez pecado, mas não se fez pecador, porque ele não era pecador. E aquele que conhece a Deus nos ouve. Quem é que não quer ouvir? O Filho de Deus, o cristão, ele quer ouvir. Ele não vai perder tempo com doutrina estranha. E aquele que não é de Deus não nos ouve. Veja só a atitude que do homem para a mensagem do Salvador. Veja a atitude dele. É a rejeição, como sempre. Rejeita, como sempre acontece. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então nós conhecemos. Mas para conhecer, irmãos, meus amigos, os amigos visitantes, primeiro passo, tem que dar o passo, aceitar Jesus. Não é aceitar a religião. Não é eu fazer parte da igreja. Muitos estão satisfeitos, contentes que eu faço parte de igreja. Eu sou membro de tal igreja, tá bom. Não é assim. Tem que ser membro da família de Deus. Em todo lugar na face da terra, que tem aquele que tem a doutrina verdadeira, que tem a fé em Jesus Cristo, que não crê nas obras para ajudar a salvação, ele não crê nele, na força dele. Aonde ele estiver, ele é o Filho de Deus e somos irmãos em Cristo. Um dia vamos encontrar lá na glória, lá no reino milenar, começando lá, e vamos tudo para lá, vamos para os céus, e um dia volta para a terra, pois vamos viver muito diferente daquele que religioso que morrer com religião. A religião é a perdição do homem, do mundo. Contribui mais ainda para a gente. O Espírito de verdade é o Espírito Santo, que nos guia para toda a verdade, que se refere a Jesus Cristo e Ele crucificado. O espírito do engano se refere a toda a doutrina contrária à Bíblia, às Escrituras, que é fomentada por Satanás. A doutrina falsa, estranha, que emprega espíritos enganadores, como está lá em 1 Timóteo 4:1. Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Está acontecendo isso hoje ou não está? Não. Muitos estão apostatando da fé, abandonando a fé. Agora aqui no versículo 7. Amados, lá ele falou filhinhos. No versículo 4, no versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus
e conhece a Deus. Refere-se ao amor ágape. Sabe que tem dois tipos de amor. Quem fala do nome, quer ler o nome do outro? Ágape é o amor de Deus. Refere-se ao espiritual, o amor em Cristo. Ágape, o amor. E o outro, a velha é o nome? Eros. Eros. É o amor romance, é o amor carnal, amor de marido e mulher, é o amor da carne, paixão, essas coisas. E o mundo não sabe desse amor, porque não tem o Espírito Santo. Nenhuma condição de conhecer o amor espiritual, o amor em Cristo. E qualquer que ama, ele diz aqui no versículo, é nascido de Deus. Quem é nascido de Deus, ele ama as coisas espirituais. Quem é nascido de Deus, ele ama a igreja. A igreja somos nós. Há algum desentendimento na igreja, no corpo de Cristo? Sim. E às vezes até bastante. Há algum que fica contrariado, mas nunca deixar que aquilo supera o amor. O amor sempre está, aquilo passa. Isto aqui é a classe do amor de Deus e não pode ser fingido. Não pode ser fingido. E sempre ocorrerá algo que revelará que a classe do amor possui a pessoa, ou seja, da classe de Deus ou da classe do mundo. Ágape, espiritual. Eros, físico. Aqui nos 9. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nós vivamos por causa dele, que ele nos deu vida, mas vida espiritual, não está falando da vida física. Vida física, todos estão vivendo iguais, um é melhor. Às vezes um que tem a doutrina estranha a vida do mundo, às vezes a vida física dele é melhor que a vida física do cristão, às vezes. Mas isso não importa. Não importa, é sofrer por Cristo. O que ama não conhece. O que não ama, que é o versículo 8, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então ele não vai aceitar mesmo. Porque a natureza de Deus é amor. E quem não ama, não conhece a Deus. Ele não tem essa natureza. Ele não tem a natureza de Deus. O mundo não tem a natureza de Deus. Ele tem a natureza de Adão. A natureza com que ele nasceu. A natureza velha. Agora a natureza divina, a natureza de Deus, para você ter, para nós termos, tivemos que passar por um novo nascimento, nascer de cima. Pode ouvir, irmãos, qualquer pregação, vocês notem bem se ela está sendo pregada de acordo com as Escrituras. Vocês notem bem se tem o Espírito Santo por detrás daquela doutrina. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco. Se realmente tivermos esse amor, o amor de Deus, em nossos corações. Precisa ter. Aí o que acontece? Manifestaremos. Nós vamos manifestar, mostrar este amor, o nosso amor, este amor para com o nosso próximo. Nós vamos mostrar.
Não é melação, não é tanto, não é abraço, não é você chegar a abraçar, só ir beijar, se quiser ser, não, mas isso não é. O amor não é isso aí. O amor é aquele que exorta, o amor é aquele que corrige, aquele irmão que ama alguém, ele exorta, ele corrige, ele não fica passando a mão na cabeça, só agradando, tudo que você faz está bom, amém, amém, amém. Não é isso. Salomão diz que é melhor a ferida feita pelo amigo sincero do que o beijo do bajulador. Salomão disse. É melhor que você fica, a ferida, isso acho que é provérbio, né? Tá no provérbio. Você recebe um irmão que fala, você fica aquela ferida, aquela mágoa. Aquele irmão parece que não tem amor. Aquele irmão só corrige, ele fala as coisas. Aí vem o outro bajulando, beijando tudo. Então é melhor a correção do que o agrado. Isso, que manifesta, que ama, mas não ama. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo. Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? O único de Deus, no sentido que ele procede de Deus. Ele veio de Deus o Pai, por geração eterna, possuindo eternamente, junto com Deus o Pai, Deus o Espírito, e a essência da deidade, a essência da divindade, a essência da verdade, para que por Ele vivamos. Nós temos vida eterna por Ele, não é por nós. Não é. Por que fala que a igreja não salva? Porque igreja somos nós, pedras vivas, nós somos nós, todo ser humano, todo pecador. Então cada um de nós foi preciso aceitar Jesus, deixar Ele entrar dentro do nosso coração e nascer de novo. Aí nascemos. Então não foi nós que nos salvamos, foi Ele. Então é por isso que falamos que a igreja não salva. Nós não salva ninguém. Nós pregamos quem salva. Tem aquele hino que é Jesus quem salva. Orações não salva. Obras não salvam. Tem o hino do cantor cristão. É isso, ó. Ele dá ênfase e exalta Jesus, não o pecador, não nós. É somente por meio de Cristo que Ele tem feito por nós na cruz, que nós podemos encontrar a vida eterna através de Jesus crucificado. Encontrar a vida eterna, a vida espiritual. Ela é vinda dele, ela vem dele, e é viver através dele. Assim como ele é, como ele vive, através de nós. Vamos ler lá em Gálatas, já depois paramos aqui, que fala, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha bem o que o apóstolo Paulo, lá foi João, que é apóstolo Paulo. Já estou crucificado, 2:20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Note bem. É esse que é o cristão. Como fundamento de toda vitória é Cristo. Então Paulo aqui, ele leva-nos ao novo nascimento, que é o que nós nascemos no Romanos 6:3-5. Ele fala, e vivo. Então, eu vivo, não mais eu. Não é eu que estou vivendo a vida espiritual. Não é eu. Ele, Cristo vive em mim. Tem uma nova vida. Então, nós temos nova vida. É fácil de saber, tem que ter a nova vida. Se uma pessoa diz que é crente,
que frequenta uma igreja, que é batizado, ele vive a vida como ele vivia antes, então ele não está numa nova vida. Ele não está. Não mais eu, não por minha capacidade, Paulo está falando, não por minha força, capacidade, força, etc. Mas Cristo vive em mim. Então quer dizer que, em virtude de ter morrido, em resultado de ter morrido com Cristo, e ter sido levantado com Ele, em novidade de vida, Ele que nos levanta. Assim como Cristo foi levantado dentre os mortos, que é a ressurreição, e nós morremos com Ele e levantamos como levantado em novidade de vida. E a vida que agora vivo na carne, vivo não mais eu, vivo na fé do Filho de Deus, o qual Ele me amou e se entregou a si mesmo por mim. O único caminho pelo qual a gente poderia ser salvo. É isso. Se não fosse ninguém, seria salvo. Então voltar aqui no capítulo 3, capítulo 4, versículo 1. Amados, para terminar aqui, amados, não criais a todo espírito, e sim provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então fala para provar os espíritos. Então não é para crer. Todos somos irmãos. Que bonito, meu filho é bonito, mas falei, todos somos irmãos. Todos irmãos. Irmãos daquele que tem Cristo, que morreu com Cristo. Amém? Oremos uma breve oração. Amado Deus e Pai, queremos agradecer a Ti pelo que estão aqui presentes, que vieram, e aqueles que não puderam vir. Esteja guardando tudo onde estão, todos eles, e nós aqui nos dê uma boa noite e um bom fim de semana. Que possamos estar aqui na sexta-feira e no sábado, e no domingo. Até quando Tu permitir, Pai, nos ajude. Em nome de Cristo que pedimos, em nome dele agradecemos por perdão de nossos pecados. Amém. Que hino que nós vamos cantar? 301, então vamos cantar o hino 301. Aí eu gostaria que eu falei aquela hora, tudo que ele é, Jesus tem salvo. 186, eu acho. É Jesus quem salva. 186. Thank you.
fica para sexta-feira 301, fica na mesa. Então até sexta-feira, se quiser, se Deus permitir, sexta-feira veio do irmão Paulo pregar. E depois da sexta-feira, depois... Eu tenho marcado aqui a lista que eu não lembro. E acho que é o irmão Luiz e depois o irmão Daniel. Aí começa o irmão Daniel Martins de novo. Irmão Paulo, termina com a oração. Senhor, mais uma vez nós agradecemos, né, por esse dia, por essa hora, pela sua presença, né, pela palavra, pela resposta, por estarmos aqui com saúde, né, o Senhor nos tem sustentado no dia de hoje. Agradecemos pela salvação que nos teve de Jesus Cristo, pela sua sangue derramado na cruz. Agradecemos pela igreja de portas abertas, Amém. pelo pastor aqui de nós, cada um que aqui está presente, sabemos como deve. Nos prepara, né, no dia de amanhã, na sexta-feira do culto também, que tudo possamos fazer, seja para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Tudo agradecemos em nome dele. Amém. Amém.